Olá, boa noite. O Supremo Tribunal Federal flexibiliza normas para a contratação de brigadistas e liberação de crédito extraordinário para combate a incêndios. Polícia Federal vai investigar incêndio no Parque Nacional de Brasília, que já destruiu área equivalente a quase 200 campos de futebol. O Observatório do Meio Ambiente do Poder Judiciário mostra a situação crítica em 5 dos 11 biomas brasileiros. Ministério Público Federal pede que o governo de Rondônia distribua máscaras e oriente indígenas sobre fumaça no estado. TRF da Primeira Região em Brasília vai julgar recursos dos 3 acusados pelo assassinato do jornalista britânico Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira. Reportagem especial mostra os impactos da judicialização da saúde. Quase 1 milhão de ações aguardam julgamento. E ainda, em celebração ao Dia Internacional da Democracia, vamos mostrar como o Judiciário tem atuado na defesa dos valores democráticos do país. O Jornal da Justiça desta segunda-feira, 16 de setembro, começa agora. O Supremo Tribunal Federal autorizou crédito extraordinário para combater as queimadas. A decisão do ministro Flávio Dino vai permitir que o governo federal amplie as ações, inclusive para a apuração dos crimes ambientais. A repórter Carolina Chaves tem as informações. Na decisão anunciada nesse domingo, o ministro Flávio Dino, relator das ações, autorizou o governo federal a fazer gastos fora da meta fiscal e a adotar novas medidas de combate aos incêndios que afetam 60% do território nacional. Entre elas, foram suspensos até o fim do ano os prazos que impediam a recontratação temporária de brigadistas para prestar serviço na prevenção, controle e combate a incêndios florestais. A abertura de crédito extraordinário que ultrapasse tetos ou metas fiscais para combater exclusivamente a grave pandemia de incêndios e secas na Amazônia e no Pantanal. O ministro determinou ainda o uso do Fundo do Aparelhamento e Operacionalização das Atividades FIM da Polícia Federal, FUNAPOL, para investigações de combate a crimes ambientais no Pantanal e na Amazônia. Na decisão, o ministro Flávio Dino destacou os princípios constitucionais da impessoalidade da administração pública, da responsabilidade fiscal e da proteção eficiente do meio ambiente. Ressaltou que as novas medidas devem resolver problemas que impedem a efetivação das decisões anteriores, como as apresentadas pelo governo federal durante a audiência de conciliação no STF no último dia 10. A área de queimadas no Brasil já é o dobro da registrada em 2023 e as ações criminosas e a estiagem pioram essa situação. Do dia 1º de setembro até o dia 12, o Brasil registrou quase 50 mil focos de incêndio. Mais de 3 mil brigadistas do IBAMA e ICMBio atuam no combate das queimadas no Pantanal e na Amazônia. A Polícia Federal vai investigar um incêndio no Parque Nacional de Brasília. O fogo destruiu uma área equivalente a quase 200 campos de futebol. A repórter Manuela Borges tem as informações. A névoa cinza tomou conta da capital do país. Mais de 1.200 hectares do Parque Nacional de Brasília foram consumidos pelo fogo, deixando o ar seco ainda mais pesado e difícil de respirar. Está uma fumaça insuportável. A gente mal consegue respirar, tem que começar a usar máscara novamente para conseguir tentar manter uma saúde pelo menos plena, né? O presidente Lula sobrevoou o incêndio nesse domingo. Hoje pela manhã, ele se reuniu com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, para discutir medidas de combate ao fogo. Pelo menos 8 estados registram queimadas. Números do MAP Biomas, sistema criado por ONGs para monitorar o meio ambiente, demonstram que o Brasil já perdeu 33% das florestas, sendo metade na região amazônica. O governo afirma que os incêndios são criminosos. 52 inquéritos foram abertos para identificar os responsáveis. A Polícia Federal abriu inquérito para investigar os incêndios na água mineral, unidade de conservação que faz parte do Parque Nacional de Brasília. A área, que ainda está em chamas, abriga um ecossistema típico do Cerrado e bacias dos córregos que formam a represa de Santa Maria.
responsável pelo fornecimento de 25% da água potável do Distrito Federal. O Ministério Público Federal abriu mais de 190 procedimentos extrajudiciais para tratar sobre mudanças climáticas, incêndios florestais e ações civis públicas para acompanhar inquéritos policiais entre 2023 e 2024. Em Rondônia, o MPF recomendou a aplicação de um protocolo emergencial para lidar com a poluição do ar no estado. Em relação aos processos judiciais, o órgão entrou com ação civil pública para cobrar da União a contratação de 450 brigadistas com equipamentos de proteção individual e combate ao fogo, além de 2 viaturas para atuar naquela região. No Pará, o MPF apresentou outras 2 ações para que a Justiça Federal determine a implantação de um plano emergencial para prevenir e combater o fogo nas terras indígenas. E o Ministério Público Federal apresentou um balanço da atuação judicial e extrajudicial relacionada a mudanças climáticas e queimadas no Brasil. O repórter Márcio Fontinelli traz os detalhes. Procuradores da Comissão de Meio Ambiente e do Conselho Nacional do Ministério Público apresentaram os resultados das ações relacionadas às queimadas registradas em todo o país. Entre 2023 e 2024, o MPF abriu mais de 190 procedimentos extrajudiciais envolvendo mudanças climáticas, incêndios florestais e queimadas, além de atuar em ações civis públicas e acompanhar inquéritos policiais. O relatório foi entregue durante o encontro no CNMP, onde também foram debatidas as estratégias nacionais de enfrentamento dos incêndios florestais e queimadas no Brasil. O Observatório do Meio Ambiente e das Mudanças Climáticas do Poder Judiciário se reuniu pela segunda vez. No encontro, foram apresentados os panoramas científicos de 5 biomas brasileiros. Os detalhes com o repórter Pablo Lemos. A situação é crítica em 5 dos 11 biomas brasileiros apresentados: Caatinga, Sistema Costeiro Marinho, Pampa, Mata Atlântica e campos rupestres de altitude. Dados recentes do MAP Biomas, do Observatório do Clima, revelam que entre 1985 e 2023, o país perdeu cerca de 15% das áreas naturais de floresta. Os biomas com maior perda de florestas naturais foram a Amazônia, com 13%, e Cerrado, com 27%. Esse foi o panorama dos 5 biomas apresentado no segundo Observatório do Meio Ambiente e das Mudanças Climáticas do Poder Judiciário. O presidente do Supremo Tribunal Federal e do CNJ, ministro Luiz Roberto Barroso, destacou que o Brasil enfrenta um dos maiores períodos de seca da história. Nós estamos vivendo uma situação de emergência, a maior seca da história do país, e mesmo os planos que o Supremo determinou que o governo elaborasse, né, no conjunto de ações que julgou recentemente, eles ainda estão no prazo, estão sendo apresentados. Na verdade, a intensidade da seca, de certa forma, surpreendeu a todos e nós estamos todos preocupados em enfrentar, na medida da competência de cada um. No encontro do Observatório, o ministro Barroso falou sobre o Pacto pela Transformação Ecológica, firmado entre os 3 poderes. É a primeira vez que os 3 poderes da República se reúnem para terem um projeto que é importantíssimo, porque o Brasil tem a possibilidade, eu diria talvez o dever, de assumir um papel de liderança global em matéria ambiental. O Observatório do Meio Ambiente e das Mudanças Climáticas do Poder Judiciário reúne especialistas que estudam e monitoram os biomas brasileiros para ajudar o Poder Judiciário a enfrentar os problemas relacionados à proteção ambiental. Os observadores são também responsáveis pela formulação de políticas e implementação de projetos e iniciativas nesse sentido. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, convocou audiência de conciliação em 5 ações penais em que o senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, responde por suposta prática de injúria e difamação. Anderson Arcoverde tem as informações. O senador Jorge Cajuru é acusado dos crimes de injúria e difamação contra o ex-deputado federal Alexandre Baldi, do Progressista de Goiás. Em vídeos divulgados nas redes sociais, o senador acusou o ex-deputado de participar de um esquema de jogos de azar e chefiar uma quadrilha no Detran de Goiânia. Baldi entrou com queixas-crime no Supremo Tribunal Federal, que foram aceitas pela segunda turma da Corte em maio de 2022.
A Procuradoria-Geral da República recomendou que seja feita audiência de conciliação para tentar resolver o caso de forma consensual. O ministro Gilmar Mendes convocou a audiência para o dia 15 de outubro, às 14h. A seguir, Supremo vai decidir se imóvel de família pode ser penhorado em ação de improbidade administrativa. E o TRF da Primeira Região vai julgar amanhã os recursos dos 3 acusados pelo assassinato do jornalista britânico Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira. Voltamos já. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em Brasília, marcou para esta terça-feira o julgamento de recurso apresentado pela defesa dos 3 acusados pelo assassinato do jornalista britânico Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira. O TRF1 determinou que Amarildo de Oliveira, Jefferson da Silva e Ozenei da Costa devem ser julgados pelo Tribunal do Júri. O recurso é uma tentativa da defesa dos réus de reverter a decisão. O relator do julgamento na 4ª turma do TRF é o desembargador federal Marcos Augusto de Souza. O crime ocorreu em junho de 2022 no Vale do Javari, no Amazonas. Bruno e Dom foram mortos a tiros quando voltavam de uma expedição e tiveram os corpos queimados e enterrados. Os cadáveres só foram encontrados 10 dias depois. A região faz fronteira com a Colômbia e o Peru, tem a maior concentração de povos indígenas isolados do mundo e é alvo da ação de criminosos. Está na pauta de julgamentos do plenário do Supremo nesta semana um recurso que discute se uma entidade de proteção aos animais pode divulgar informações sobre maus tratos a animais usados em rodeios. A repórter Marta Ferreira tem mais informações. A discussão é sobre os limites da liberdade de expressão. Isso porque o projeto Esperança Animal, uma entidade ambiental, divulgava em seu site uma campanha denunciando maus tratos contra animais na festa do Peão de Barretos, sem o posicionamento da empresa promotora da festa. O caso foi parar na Justiça. A empresa organizadora do rodeio negou a existência de maus tratos. Alegou ainda que as informações divulgadas pela entidade seriam falsas e estariam prejudicando os patrocínios do evento, que ocorre todos os anos. O Tribunal de Justiça de São Paulo condenou a entidade a pagar indenização e ainda retirar do site referências a maus tratos contra animais na festa do Peão de Barretos. A entidade recorreu ao Supremo e o caso será analisado pelo plenário. A matéria tem repercussão geral reconhecida, ou seja, a decisão tomada pelos ministros deverá ser seguida em processos semelhantes nas demais instâncias. O relator é o presidente ministro Luiz Roberto Barroso. A Procuradoria-Geral da República se manifestou a favor do recurso. No parecer, a PGR indicou que não cabe ao Estado, por qualquer dos seus órgãos, definir previamente o que pode e o que não pode ser dito por indivíduos e jornalistas. O julgamento será iniciado com as sustentações orais das partes envolvidas. Os votos dos ministros só serão apresentados em outra sessão com a data ainda a ser marcada. E o STF vai decidir se o imóvel de família pode ser penhorado em ação de improbidade administrativa. Relator ministro Alexandre de Moraes. Repórter Carolina Chaves tem detalhes do caso. De acordo com a lei que trata de impenhorabilidade, o bem só pode ser penhorado em casos específicos, como dívidas com o próprio imóvel, pensão alimentícia ou obrigações fiscais. O bem de família é aquele considerado único e destinado para a moradia da família. No caso específico, uma mulher foi condenada a ressarcir em quase R$270 mil a Fundação Educacional de Fernandópolis, interior de São Paulo, por ato de improbidade administrativa. A primeira instância considerou que o imóvel não pode ser penhorado e também tornou o bem indisponível. Com isso, ela não poderia se desfazer do apartamento, que vale R$640 mil. Mas o Tribunal de Justiça de São Paulo cancelou a proibição. Segundo a decisão,
Como o imóvel não pode ser penhorado, não seria razoável impedir sua venda, pois o valor eventualmente arrecadado poderia ser utilizado para quitar o débito. No Supremo, o Ministério Público de São Paulo pede para que o imóvel seja usado para quitar a dívida com o Estado e afirma que a impenhorabilidade do imóvel dificulta a reparação de danos por ato ilícito. Todos os ministros do Supremo consideraram a relevância social, econômica e política da matéria e, por isso, reconheceram a repercussão geral do tema. Para eles, é necessário ponderar o direito à moradia e a obrigação de ressarcir os danos causados aos cofres públicos. Ainda não tem data definida para o julgamento do mérito. O podcast Supremo na Semana está no ar. Nesta edição você acompanha as principais decisões da Corte com os comentários do jornalista Mauro Burlamac, da Secretaria de Comunicação do STF, e da consultora jurídica da Rádio TV Justiça, Hanna Gomes. O episódio analisa a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que determinou a transferência para os cofres da União de 18 milhões e 350 mil reais. O valor é o total do que foi bloqueado de contas da empresa X e da Starlink para pagamento das multas impostas por descumprimento de decisões judiciais. As contas bancárias das empresas estão liberadas, mas falta a X cumprir algumas determinações, como ressalta o jornalista Mauro Burlamac. Falta ainda, né, a retirada dos perfis dos conteúdos que foram determinados e não foram, essas determinações não foram atendidas, e falta apresentar o representante legal no país. Então, assim, o X continua suspenso no país. Bom deixar isso bem claro. Outro julgamento comentado no podcast é o que validou a norma que permite às autoridades policiais e ao Ministério Público requisitar de empresas de telefonia dados cadastrais de pessoas investigadas sem a necessidade de ordem judicial. A consultora jurídica Hanna Gomes explica o que são esses dados cadastrais. Por exemplo, eu posso ter acesso aos seus dados cadastrais, saber o seu endereço, o seu eventual telefone, a sua qualificação, se você é casada, solteira, a profissão, mas eu não posso saber o que você conversa no seu número de telefone. Eu não posso saber aonde você vai se movimentando, se deslocando. São dados mais sensíveis que invadem a privacidade. E a privacidade e a intimidade são garantias constitucionais que só podem ser quebradas ali no momento de uma investigação pela ordem judicial. O podcast também destaca a decisão do plenário de que condenados por júri popular podem ser presos imediatamente após o julgamento, independentemente da pena fixada. Para a maioria do colegiado, a soberania do tribunal do júri justifica a execução imediata da pena. Acompanhe o Supremo na Semana nas redes sociais e no YouTube do STF. O Superior Tribunal de Justiça suspendeu a liminar que autorizava um condenado por improbidade a disputar prefeitura no Maranhão. Jéssica Castro com as informações. O presidente do STJ, ministro Herman Benjamin, atendeu o pedido do Ministério Público do Maranhão para suspender uma liminar que permitia a candidatura de Benedito Francisco Silveira Figueiredo à Prefeitura de Codó, no Maranhão. O político, conhecido como Biné Figueiredo, que também teve os direitos políticos suspensos ao ser condenado por improbidade administrativa, conseguiu uma liminar que suspendia os efeitos dessa condenação e viabilizava a candidatura dele. Biné Figueiredo recorreu ao Judiciário para tentar anular a condenação por improbidade que transitou em julgado em fevereiro de 2018. Após o juízo de primeiro grau extinguir o processo sem análise do mérito, o Tribunal de Justiça do Maranhão concedeu liminar para sustar os efeitos da condenação até o julgamento final do recurso de apelação que contesta a validade da decisão. O Ministério Público alegou em pedido de suspensão de liminar dirigido ao STJ que há grave risco de lesão à ordem pública. Para o MP, a decisão poderia permitir que um candidato inelegível que se filiou a um partido com os direitos políticos suspensos participasse do processo eleitoral e até recebesse recursos públicos para a campanha, o que colocaria em risco os interesses tutelados pela Constituição Federal e a normalidade das eleições. O ministro Herman Benjamin destacou que a liminar interfere na lisura e no resultado eleitoral. Para o ministro, permitir que um cidadão inelegível obtenha o registro da candidatura, podendo ser eleito para o comando do Poder Executivo com o risco de vir a ter o mandato cassado futuramente, é uma situação extremamente grave, capaz de transtornar a normalidade da vida política e administrativa do município.
No próximo bloco, a MPF pede que o governo de Rondônia distribua máscaras e oriente indígenas sobre fumaça no estado. Uma reportagem especial mostra os impactos da judicialização da saúde. Quase 1 milhão de ações aguardam julgamento. Saúde é um direito universal, garantido pela Constituição. Mas a dificuldade de acesso a remédios e tratamentos ainda é um tema que preocupa governo, pacientes, empresas e judiciário. Quase 1 milhão de processos na Justiça aguardam julgamento. A repórter Manuela Borges ouviu representantes de todos os segmentos e conta que para equilibrar esses interesses é preciso, muitas vezes, considerar de um lado a saúde da população e de outro a dos cofres públicos. Uma tarefa que exige muita negociação. R$16 mil por mês. Esse é o valor do medicamento prescrito pela médica da Maria Lídice para impedir o avanço da fibrose pulmonar. A droga para tratar a doença rara que não tem cura não está disponível no SUS e nem no rol de remédios previstos na lista da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que devem ser fornecidos pelos planos de assistência médica. Quem é que tem hoje em dia R$16 mil para comprar um medicamento? Mensal, é por mês, né? Então é aquilo, tem que judicializar, tem que ir atrás desse trâmite todo, que é um desgaste, né? Complicado, né? Mas, enfim, vamos à luta. A judicialização de medicamentos acontece quando o paciente entra na justiça para ter acesso a drogas que não são fornecidas gratuitamente pelo SUS ou pelos planos de saúde. Geralmente, são remédios de alto custo e desenvolvidos para tratar condições raras ou complexas, como a da Maria Lídice. De acordo com o painel Justiça em Números do Conselho Nacional de Justiça, até junho deste ano constavam no sistema mais de 800 mil processos relacionados a demandas de saúde. Somente em 2024, entraram 306 mil novos casos. O tempo médio até que haja o primeiro julgamento da ação é de 304 dias e a conclusão da tramitação dos casos gira em torno de 714 dias ou quase 2 anos. Isso resulta numa taxa de congestionamento de cerca de 60%. Apesar de o tempo de espera ser alto, o resultado das ações costuma atender aos pleitos. Quase 87% das ações têm decisões favoráveis aos pacientes. De um lado, a fragilidade da vida, de outro, a vulnerabilidade fiscal dos governos e dos planos. Em 2022, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o rol de procedimentos e medicamentos estabelecido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, em regra, é taxativo, mas que as operadoras de saúde precisam cobrir tratamentos não previstos na lista se não houver um substituto disponível. No mesmo ano, o Congresso aprovou uma lei estabelecendo que o rol de procedimentos serve apenas como referência básica. O presidente do Sistema Unimed de Teresina, Nilton Nunes de Lima, diz que é impossível manter a operação dos planos de saúde se for atender a todos os pleitos dos beneficiários. Se eu tenho um orçamento limitado, isso é para o público e para o privado, aonde eu não tenho um controle da inserção do custo, através da inserção de vários medicamentos de alto custo, através de várias terapias ilimitadas, isso é impossível na lógica financeira, isso conseguir ser pago. Para o diretor da ANS, Jorge Aquino, todo paciente tem direito a um tratamento correto por um preço justo. Segundo ele, para equilibrar essa balança de interesses, é preciso negociar. Eu acho que a participação realmente de todos os entes federativos é extremamente importante e principalmente
estar na mesa, todos os atores estarem na mesa para a gente ver como é que equaciona isso. Em julgamento no plenário virtual, o STF formou maioria para decidir que é possível a concessão judicial de medicamentos em casos excepcionais. Os pacientes precisam comprovar que não têm dinheiro para comprar o medicamento e que o uso da substância é imprescindível para o tratamento. Também precisam demonstrar que a droga não pode ser substituída por outra já incorporada ao SUS e que a eficácia do remédio é comprovada. Em outro recurso julgado na mesma sessão virtual, o plenário votou pela homologação do acordo apresentado pelo ministro Gilmar Mendes, que prevê a criação de uma plataforma nacional para reunir todas as informações sobre demandas de medicamentos. O acordo ainda define que, quando o valor do remédio for igual ou maior do que 210 salários mínimos, as ações serão julgadas pela Justiça Federal e os custos pagos pela União. O ministro Gilmar Mendes afirma que é preciso conciliar a destinação de recursos públicos com a garantia do direito à saúde. Estados, municípios e União se queixam de que vários recursos que poderiam estar sendo investidos em finalidades diretas, vacinação, profilaxia, tratamentos gerais, estão sendo vertidos para essas demandas. Agora, também não podemos proibir o cidadão de ir à justiça quando os seus direitos, de alguma forma, são negligenciados. Para o ministro André Mendonça, o equilíbrio entre as demandas dos pacientes e os recursos disponíveis está na busca por políticas públicas mais eficientes. Acho que é termos melhores serviços sendo prestados, de um lado, na parte do credenciamento de novos medicamentos, no que envolve a governança também dos hospitais públicos, modelos de governança públicos, privados, regimes de contratação, também uma melhor qualidade do ensino médico, para que todos possam ter o melhor serviço na área de saúde. O Ministério Público Federal recomendou que a Secretaria de Saúde Indígena distribua máscaras e oriente indígenas sobre fumaça em Rondônia. Márcio Fontinelli. A Secretaria de Saúde Indígena em Rondônia recebeu do MPF uma recomendação para que sejam entregues máscaras de proteção nas comunidades e também que seja feito um trabalho de orientação quanto aos cuidados contra a poluição do ar decorrente da fumaça na região norte. A CESAI tem até o fim desta semana para apresentar um cronograma com as medidas que devem ser adotadas para o cumprimento da recomendação. A seguir, TJ do Paraná autoriza a prisão domiciliar do ex-policial penal bolsonarista que matou um guarda municipal petista. O Superior Tribunal de Justiça transfere para a Justiça Federal a investigação sobre morte de líder rural no Amazonas. Voltamos em instantes. O Tribunal de Justiça do Paraná autorizou a prisão domiciliar do ex-policial penal bolsonarista Jorge Guaranho, que matou o guarda municipal e militante petista Marcelo Arruda. O crime foi em julho de 2022 em Foz do Iguaçu. A decisão da Justiça veio após o julgamento de recurso da defesa. Na decisão, o desembargador Benjamin Castro afirmou que a prisão está agravando a situação física do ex-policial, que está com um projétil alojado no cérebro e dentro da cadeia não poderia receber acompanhamento médico especializado. O julgamento do ex-policial deve ocorrer em fevereiro de 2025 em Curitiba. Ele é acusado de homicídio duplamente qualificado. O Superior Tribunal de Justiça transferiu para a Justiça Federal a investigação sobre a morte do líder rural no Amazonas. Os detalhes com Samanta Peçanha. O incidente de deslocamento de competência provocado pelo Ministério Público Federal envolve um crime ocorrido em 2019, numa região conhecida como Ponta Bunã, no município de Lábrea, Amazonas.
O local é palco de conflitos agrários que envolvem grileiros, fazendeiros e madeireiros, além de ser a principal frente de desmatamento da Amazônia. O crime foi praticado por 4 indivíduos encapuzados que mataram a tiros Nemes Machado de Oliveira, um dos líderes rurais do Seringal São Domingos. Ele foi assassinado após questionar uma ordem para que os poceiros abandonassem o local. Em seguida, os criminosos dispararam contra moradores, atearam fogo em casas e, de acordo com testemunhas, mataram mais 3 pessoas e feriram várias outras. Para o Ministério Público Federal, o tempo decorrido sem qualquer andamento nas investigações deixa claro que o Estado do Amazonas não tem condições de conduzir uma efetiva investigação e punição pelos homicídios praticados. No Superior Tribunal de Justiça, o relator, ministro Reinaldo Soares da Fonseca, destacou que o inquérito só foi instaurado 1 ano após o ocorrido e que a própria autoridade policial reconheceu não possuir recursos materiais, técnicos e humanos suficientes para realizar diligências no local do crime, que é distante e de difícil acesso. Ainda segundo o ministro, mesmo com o deslocamento do inquérito para uma delegacia especializada do Estado, não houve a elucidação dos fatos. Diante desse cenário, a 3ª sessão do STJ determinou o deslocamento para a Justiça Federal no Amazonas da investigação e do julgamento do homicídio do líder rural. Uma revista foi condenada por nota publicada sobre a vida privada da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. A decisão é da 4ª turma do Superior Tribunal de Justiça. Os ministros da 4ª turma concluíram que a publicação de uma nota pela revista Isto É sobre a vida íntima de Michele Bolsonaro configurou abuso na liberdade de informar e causou danos morais indenizáveis à ex-primeira-dama. A decisão determinou o pagamento de multa no valor de R$30 mil à editora 3, responsável pela revista, e de R$10 mil ao jornalista autor do texto. Publicada em 2020, a nota sugeria certo desconforto no casamento de Michele com o então presidente Jair Bolsonaro e insinuava uma suposta infidelidade por parte dela. O relator do caso, o ministro Antônio Carlos Ferreira, destacou que o texto divulgou informações pessoais pejorativas sem clara relevância pública, o que violou a honra, a intimidade e a imagem pública da então primeira-dama. O ministro também ponderou que pessoas públicas, como políticos e celebridades, podem ter uma expectativa reduzida de privacidade, mas isso não autoriza a desconsideração total do seu direito à intimidade. Além do pagamento de indenização, a 4ª turma do STJ determinou a divulgação de uma retratação pelo mesmo meio digital em que a nota foi publicada. Uma quantia reconhecida pelo devedor representa a parte líquida de uma condenação e, portanto, pode ser exigida de imediato. A decisão da 4ª turma do Superior Tribunal de Justiça. Quem explica é a repórter Marina Campos. O colegiado decidiu que na fase de liquidação da sentença, etapa em que se apura o valor certo da condenação, a quantia reconhecida pelo devedor como devida é considerada parte líquida, podendo ser exigida de imediato. No processo em julgamento, 3 empresas do ramo imobiliário foram condenadas a pagar indenização a outra empresa devido aos prejuízos causados por inconsistências em contrato de locação. A partir da decisão, a empresa credora indicou o valor de quase 265 milhões de reais para a dívida. Já as devedoras reconheceram como correto o valor de aproximadamente 15 milhões. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a decisão do juízo de primeira instância, que autorizou o cumprimento imediato da sentença a partir do valor declarado pelas devedoras e determinou que a liquidação prosseguisse para apurar o saldo remanescente, designando um perito contábil. Em recurso especial ao STJ, as devedoras defenderam a impossibilidade de se iniciar o cumprimento de sentença enquanto a liquidação estivesse pendente. O relator na 4ª turma, ministro Antônio Carlos Ferreira, explicou que não há controvérsia com relação ao valor mínimo devido, já que as devedoras reconheceram e declararam como devida a quantia de mais de 15 milhões de reais. Ao negar provimento ao recurso, o ministro esclareceu que o Código de Processo Civil autoriza expressamente a cobrança imediata do valor líquido. Um sistema de receptação e acolhimento para mulheres vítimas de violência foi montado no Fórum Lafayette, em Belo Horizonte.
Uma ação importante, já que o número de mulheres que buscam medidas protetivas cresce ano após ano. A reportagem é de Kátia Matos. Se ele chegasse em casa e a janta não estivesse pronta, nossa Deus, era uma briga. E xingava, e brigava, e esperneava, e foi aquele monte de palavrão, e já começava a bater nos meninos. Esta é a Maria Badia. Durante 22 anos, ela e os 4 filhos, hoje todos adultos, sofreram agressões físicas e verbais praticados pelo próprio marido e pai das crianças. Sem motivo, do nada, ele já batia. Os momentos de tranquilidade eram curtos. Para se proteger e preservar a segurança dos filhos, ela teve que tomar uma atitude. Eu tive coragem e cheguei para ele e falei assim, acabou. A partir de hoje, você não encosta um dedo em mim mais. A história da Maria é um exemplo de violência doméstica e familiar presente em muitas famílias. A juíza Roberta Chaves, titular do 4º Juizado de Violência Doméstica de Belo Horizonte, reforça que a maioria dos casos ocorre dentro de casa. As pesquisas mostram que mais de 80% dos crimes contra a mulher acontecem dentro de casa. Quando a separação não é o suficiente para cessar as agressões, o pedido de medida protetiva é a melhor saída. A medida protetiva, ela evita um feminicídio. Muitas das mulheres mortas pelos seus companheiros em relação de violência doméstica, subjugação de gênero, porque não tem medida protetiva. Desde a criação da Lei Maria da Penha, em 2006, o número de mulheres que buscam medidas protetivas de urgência é crescente. No ano em que a lei passou a valer, foram distribuídos 1.335 processos em Minas Gerais. Já em 2023, passaram da casa dos 60 mil. E neste ano não vai ser diferente. Até junho, foram distribuídos mais de 32 mil processos de medidas protetivas no estado. As pessoas têm consciência de que estão inseridas em uma situação de violência. Então, elas têm reclamado mais e com mais confiança no Poder Judiciário e nas instituições ligadas. As medidas protetivas devem ser solicitadas nas delegacias especializadas em atendimento à mulher. Em Belo Horizonte, elas funcionam todos os dias, 24 horas. Lá na delegacia, a gente tem um formulário de risco, que é feito pelo Conselho Nacional de Justiça, pelo CNJ, que ela responde a várias perguntas, tipo, quantas vezes, se foi a primeira vez que ela foi agredida, se houve uso de arma de fogo, de faca, se foi uma agressão com fogo, que esses são todos elementos que podem aumentar aí o risco que aquela mulher está correndo. Assim que a medida cautelar é autorizada, a vítima e o agressor recebem uma intimação para o comparecimento ao fórum. Aqui no Fórum Lafayette, em Belo Horizonte, foi montado um sistema de recepção e acolhimento para mulheres vítimas de violência. Elas são acompanhadas desde a chegada até o fim do atendimento. O acompanhamento pode evitar que a mulher se encontre sozinha com o agressor. Porque se ela chega e encontra com esse agressor, a chance dela voltar é bem pequena, né? E ela já começa num lugar onde ela deveria chegar tranquila, já chega com medo. E ela chega nessa sala de acolhimento, a sala a gente tem livros, a gente tem um ambiente assim, é pequeno, né? Um espaço pequeno, mas tem livros, tem brinquedos, porque muitas mulheres trazem os filhos. Aí nós temos também as seguranças que são também preparadas, capacitadas para receber essas mulheres. Elas ficam no andar onde tem essa sala de acolhimento. Todos são treinados para o atendimento à vítima. No próximo bloco, você vai ver que agora o STF tem perfil na rede social Kawaii. E em celebração ao Dia Internacional da Democracia, vamos ver como o Judiciário tem atuado na defesa dos valores democráticos do país. Voltamos já. O TST cediu um curso sobre normas internacionais do trabalho
O evento foi organizado em parceria com o Centro Internacional de Formação da Organização Internacional do Trabalho, a OIT. Larissa de Paula. O curso reuniu na sede do TST em Brasília magistrados, consultores jurídicos, advogados e professores de direito de diversos países. Durante os 5 dias de evento, foram abordados temas práticos para a aplicação das normas internacionais na resolução de conflitos trabalhistas e no fortalecimento de competências jurídicas. O presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministro Lélio Bentes Correia, ressaltou que o conhecimento das normas internacionais é fundamental para a promoção do trabalho decente. As normas internacionais do trabalho visam, em última análise, a uma elevação do patamar civilizatório, o patamar de dignidade para trabalhadores e trabalhadoras do mundo inteiro. Só que essas normas elas não podem ficar pairando na esfera internacional, apenas no mundo das ideias. Elas precisam ser trazidas ao nível doméstico, nacional, e repercutir na vida dos trabalhadores e trabalhadoras, especialmente aqueles que mais necessitam. É nesse sentido que o conhecimento das normas e a sua efetiva aplicação é capaz de impulsionar essa ação transformadora que efetivamente promoverá a cidadania e a dignidade no mundo do trabalho. O curso foi ministrado em espanhol com tradução simultânea para português. O representante do escritório da OIT no Brasil, Sérgio Paixão, destacou que o mundo do trabalho está em constante transformação. Ele enfatizou a importância de iniciativas que debatam o direito internacional do trabalho em nível nacional. Nós todos passamos a ver o mundo jurídico com outros olhos. Tenho a certeza absoluta de que antes dos conceitos, antes das práticas que tivemos durante esta semana, a visão que nós tínhamos do direito do trabalho estava restrita à legislação do trabalho e à Constituição e algumas normas esparsas. Talvez algumas normas de segurança e saúde, alguma legislação de violência e assédio, mas nunca reagrupadas naquela dimensão que as normas internacionais do trabalho dão ao mundo jurídico e ao trabalho de vocês do dia a dia, porque as normas do trabalho não são letra morta, são a realidade viva e do dia a dia que se transforma dia após dia. Ao final do evento, representantes da OIT receberam o troféu comemorativo dos 80 anos da consolidação das leis do trabalho. Nesse domingo foi celebrado o Dia Internacional da Democracia e o Supremo Tribunal Federal aproveitou a data para expandir a comunicação para mais uma rede social e lançar oficialmente o perfil no Kawaii. A plataforma é conhecida por vídeos curtos que alcançam mais de 60 milhões de pessoas no Brasil, segundo dados do próprio aplicativo. O novo perfil do STF terá conteúdos educativos, informativos e de fácil entendimento sobre a Suprema Corte, a Constituição e a democracia. Essa é mais uma forma do Supremo estar próximo e acessível à população brasileira. Este domingo foi o Dia Internacional da Democracia. A data é celebrada desde 2007 nos 128 países que assinaram a Declaração Universal da Democracia, entre eles o Brasil. A reportagem é de Pablo Lemos. Nunca se falou tanto sobre democracia como nos últimos anos, tanto no Brasil quanto no mundo. Nas eleições de 2022, por exemplo, a palavra foi uma das mais pesquisadas num dos dicionários online mais populares da internet. É a gente ter o direito de intervir nas coisas que eles têm feito de errado. A concretização da dignidade humana através de uma outra pessoa que a gente escolhe porque confia nela. Isso, para mim, é democracia. É a inclusão social, a inclusão do povo nas tomadas de decisões. Todos nós conseguimos melhorar dentro da democracia, respeitando a opinião e o espaço de cada um. No Brasil, a Constituição de 1988 é um pilar da democracia. Ela assegura o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias. Em 15 de setembro, quando se comemora o Dia Internacional da Democracia,
Ministros da Suprema Corte se manifestaram pelas redes sociais. A democracia constitucional foi a ideologia vitoriosa do século XX, tendo derrotado todas as alternativas que se apresentaram: o comunismo, o fascismo, o nazismo, os regimes militares e os fundamentalismos religiosos. Democracia constitucional é um conceito que pode ser equiparado às duas faces de uma moeda. De um lado, ela significa soberania popular, significa eleições livres, limpas e livres, e significa governo da maioria. Neste ano temos no Brasil, em alguns poucos dias, eleições municipais. A sua cidade é o que você escolhe ser. A sua cidade é o que você constrói. O seu voto é o tijolo nessa construção. A Assembleia Geral das Nações Unidas classificou a democracia como um valor universal com base na vontade expressa livremente pelo povo de determinar o próprio sistema político, econômico, social e cultural. E também a plena participação em todos os aspectos da vida. Nós, como eleitores, temos que depositar. É como se fosse uma relação de entrega com o médico. É a mesma entrega de um médico que a gente tem quando a gente vota em um candidato, porque nós estamos entregando a chave das nossas decisões que vão afetar a nossa vida para esse player. Então, o recado é esse. Quando se fala em defesa da democracia, é impossível não se lembrar de movimentos marcantes no Brasil. Em 1992, os Caras Pintadas surgiram como resposta aos esquemas de corrupção envolvendo o governo Fernando Collor, o primeiro presidente eleito pelo voto popular após 25 anos de ditadura. Isso já era um resultado de outras lutas, como a das Diretas Já, que ganhou as ruas do país. O maior movimento de rua que eu conheço na história do Brasil republicano foi a campanha das Diretas Já. Alguma coisa que empolgou o país de norte a sul. E eu não falo apenas dos grandes comícios em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, no Recife, não. Até em cidades pequenas, as pessoas vão manifestar o seu desejo, sintetizada numa frase: eu quero votar para presidente. Os principais opositores da democracia são a desinformação e as fake news. Em ano eleitoral, principalmente, a internet vira um terreno fértil para isso. Muita gente é estimulada a acreditar e a defender um lado. Os efeitos o país enfrentou recentemente aqui na Praça dos Três Poderes, em Brasília. O atentado de 8 de janeiro entrou para a história. Impulsionados pelas redes sociais, manifestantes se organizaram em caravanas e acampamentos e promoveram o maior ataque contra a democracia no país em 36 anos da nova Constituição. Neste mesmo plenário, totalmente reconstituído, após a invasão criminosa do dia 8 de janeiro último, por uma turba insana, movida pelo ódio e pela irracionalidade, reafirmo minha profissão de fé como juíza e a ela acresço, em reforço, o que erigi como norte da atual administração desta Casa: a proteção da jurisdição constitucional e da integridade do regime democrático, ou mais simplesmente, a defesa diuturna e intransigente da Constituição e do Estado Democrático de Direito. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Um bom início de semana para você. Até amanhã.